Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é construção de tabelas. Então acompanhe comigo o material e vamos construir algumas tabelas hoje. Então na construção de tabela, nós vamos iniciar pela definição de estatística. E aí vocês perceberam na aula anterior que existe alguns processos para pesquisa estatística. Mas para isso, a estatística é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudo e experimento, realizado em qualquer área de conhecimento. Então, no caso da aula de hoje, que é construção de tabela, vocês vão perceber que ao ter, por exemplo, alguns dados aleatórios ou de uma pesquisa já realizada, é necessário que haja essa organização, que é o verbo que tem na definição, para que transformemos esses dados em tabelas e também em gráfico. Então, nesse caso, a tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar os dados, que são informações sobre determinado assunto. Esses dados podem ser do tipo qualitativo ou quantitativo. E quando falamos sobre o qualitativo, está relacionado à característica e às atribuições. Já o quantitativo, ele está se referindo aos valores numéricos. As tabelas que possuem dados qualitativos trabalham com informações como, por exemplo, cor de cabelo, animal que gosta, cor dos olhos, raça e entre outros. Já as tabelas que possuem dados quantitativos, elas vão informar sobre idade, número de aluno na sala de aula, nota de boletim e outros. Toda tabela é formada por linha e coluna, e aí nós vamos chamar de célula, a junção de linhas e coluna. É na célula que inserimos as informações, ou seja, os dados. Para indicar o quantitativo de linhas e coluna que uma tabela possui, nós utilizamos a seguinte referência, de linha por coluna, conforme o exemplo que está aí ao lado para vocês. Então percebam que dentro da construção de tabela, é necessário que você tenha um conhecimento acerca dos dados que você está trabalhando, para que organizemos esses dados dentro das linhas e dentro das colunas. A tabela também possui nome, que identificará o assunto a qual a tabela traz informações, e esse deve ser informado sempre e comum na primeira linha, conforme vocês verem um exemplo aí sobre uma tabela. Então, nesse caso, o título dessa tabela é Estados da Região Norte. E aí percebo que ela tem 3 colunas. Uma se refere aos estados, outra às siglas e a outra às capitais. Então, vejam que ao perceber um dado demonstrado na tabela, você terá uma compreensão e uma agilidade maior nas interpretações referente ao assunto que está sendo trabalhado na tabela. A tabela ela se divide em duas, tá? A primeira delas é a tabela simples. A tabela simples é usada para apresentar a relação entre as informações e outra, como, por exemplo, no exemplo que nós estamos trazendo aqui, sobre a numeração do uniforme e o quantitativo. É formada por 2 colunas e deve ser lidas horizontalmente. Então percebam que nessa tabela nós temos aí a coluna da numeração do uniforme e na outra coluna ela vai se referir à quantidade. Então nesse caso nós temos aqui uma tabela simples. Um outro tipo de tabela é a de dupla entrada. Então nesse caso ela é útil para mostrar 2 ou mais tipos de dado, como por exemplo alunos e alunas, como vocês percebem no exemplo que nós trouxemos para esse material, sobre o tipo salgado e outros, tá?
ela deve ser lida na vertical e na horizontal simultaneamente, para que as linhas e as colunas sejam relacionadas. Ou seja, elas não têm dados aleatórios. Um dado ela está relacionado com o outro. Então, nesse caso, é necessário que você faça a leitura e a interpretação na horizontal e na vertical. Então, eu vejo, por exemplo, aí no exemplo da tabela que nós temos a preferência de salgado. Então, nesse caso, na primeira coluna nós temos os tipos de salgado, na segunda coluna nós temos a quantidade de alunos e na terceira coluna nós temos a quantidade de alunas. Então, nesse caso, vocês estão percebendo que a preferência de salgado ela é diferente tanto quando se trabalha com pessoas do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, vocês vão perceber até observando na horizontal pelo tipo de salgado. E aí vocês vão ter a relação do quantitativo desse tipo de salgado em relação ao sexo, que é em relação ao aluno e à aluna. Tudo bem até aqui? Como construir, então, as tabelas? Então, nesse caso, eu trouxe um exemplo na prática que vocês percebam como construir esse tipo de situação. O exemplo diz o seguinte: Antônio, professor de Educação Física, fez uma pesquisa com os alunos da equipe vencedora de um campeonato de basquete para saber a pontuação dos 8 jogadores. Então, observe as anotações dele. Aí vocês vão perceber que ela está uns dados descritivos, onde ele está dizendo que são números de pontos feitos pelos jogadores da equipe de basquete. E aí ele enumerou por nome desses alunos e o quantitativo de pontos. Então percebam que ela é bem extensa. Agora imaginem se vir a situação onde você possa transpor esses dados para uma tabela. Então você vai visualizar nessa tabela uma organização e terá uma celeridade na hora de ler e interpretar esses dados. E aí vocês percebem nessa tabela que nós temos aí os pontos que foram ressaltados para a construção da tabela. Nesse caso, ela é uma tabela simples. Vocês concordam? Nós temos também o tema dessa tabela, que ela é o número de pontos feito pelos jogadores de basquete. E aí nós temos uma coluna que está representando os jogadores e a segunda coluna que ela está se referindo aos números de ponto ou os valores numéricos. E aí percebam a diferença quando há dados descritivos e quando esses dados descritivos se apresentam através de tabela. Ao observar essa tabela, vocês vão perceber que o layout e a interpretação, ela conta muito quando nós temos esses dados organizados, dessa forma em dados estatísticos. Vamos ao exercitando de hoje. Então, nesse caso, o primeiro exercitando diz o seguinte: uma pesquisa realizada por Ana, em maio de 2019, mostrou a atividade de lazer preferida pelos alunos da classe dela. Então, de acordo com essa pesquisa, 8 alunos preferem ir ao cinema, 8 alunos preferem jogar videogame, 10 preferem praticar esporte, 10 preferem navegar na internet e 2 preferem dançar. E aí o comando da questão diz o seguinte: organize esses dados em uma tabela. E aí, pessoal, o que vocês acham? Nós podemos construir uma tabela simples ou de dupla entrada? Gente, nesse caso vocês vão perceber que nós temos somente a descrição e o valor numérico. Então, nós temos aí que construir uma tabela simples. Então, nesse caso, vocês vão perceber que é necessário construir um tema para essa tabela e aí construir uma tabela sobre as atividades que estão dispostas dentro dos dados e os seus respectivos valores numéricos, conforme aí demonstrado na tabela construída.
Tudo bem até aqui? Vamos a mais um exercitando. Essa foi sobre tabela simples. Agora nós vamos trabalhar uma de dupla entrada. Então percebam como elas vêm conforme alguns exercícios. No campeonato esportivo entre 4 escolas, cada aluno deveria se inscrever em uma modalidade esportiva. E aí ele vai enumerar futebol, basquete, natação ou vôlei. A organizadora do campeonato anotou o resultado das inscrições no quadro abaixo. E aí nós temos aí as 4 escolas. Na escola A nós temos 40 alunos que escolheram futebol, 35 vôlei, 20 basquete, 10 natação. E aí ela vai descrever escola a escola. A escola B, C e D. E aí o comando da questão diz o seguinte: construa uma tabela para organizar esses dados. Então percebam que nessa tabela não é possível colocar todos esses dados em 2 colunas. Então como nós vamos fazer? Primeiro você vai definir o tema para essa tabela. Em seguida você vai observar quantas entradas nós temos aí para os dados. Então, nesse caso, você vai perceber que nós temos a modalidade, se referindo aos esportes, à organização desse campeonato. Nós temos também que organizar essas escolas, então nós temos 4 escolas aí, e nós temos que realocar os dados que ela descreveu na organização desse campeonato. Então, vejam que há diferença entre os dados descritos e os dados representados numa tabela. Tudo bem, gente? Hoje nós trabalhamos sobre a construção de tabela. Para essa aula, reveja mais uma vez, tire as suas dúvidas, faça as atividades complementares que estão dispostas lá na plataforma Eduque e faça outras atividades que estão lá no seu livro didático. Uma boa aula e até a próxima!